Isso. Isso, vamos gravar, porque vai ter, tem umas pessoas que já mandaram mensagem que não consegue, tá aqui, que vai ver depois. E é eles é que vão perder, né, gente? Porque a energia do ao vivo é diferente, né? É muito bom, né? A gente tá aqui e troca essa energia. Então, uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês é isso. Ó, para quem já é aluno, já conhece de algum lugar, eu peço, se possível, deixa as câmeras abertas, porque isso aqui da gente ver a pessoa, a gente troca energia, porque tudo é energia, frequência e vibração. Então, os microfones podem até estarem mutados, mas as imagens é bom a gente ver, porque a minha energia para me entregar para vocês é outra, se a gente vê as pessoas, né? Porque imagina vocês, imagina. Só um detalhe. Imagina vocês, eu venho aqui, vou dar uma aula para vocês assim, ó. E vocês vendo e eu falando e vocês vendo só a imagem. Não é estranho? Fica meio que frio, não é verdade? Então, é muito importante para nós, né, que estamos do lado de cá, ter vocês aí. Eu sei que agora pode ser que tenha alguém que está arrumando janta, tem alguém que está ali ocupado, uma me mandou mensagem que está passando roupa, mas liga a câmera. Tá tudo certo, a gente só precisa de ver para a gente trocar essa energia, né? Então eu queria saber de vocês, pessoal, de onde vocês são? Tem gente aqui de Patos, tem outras pessoas que são de fora. Me conta de onde vocês são. Tem alguém aí que é de uma cidade que não é de Patos? Escreve aí no chat para mim. Tem alguém que é de fora? E enquanto isso, enquanto vocês vão escrevendo, eu quero comentar com vocês o seguinte, gente. O quanto é a importância do quanto é necessário a gente aprender sobre a procrastinação. Porque, gente, opa, apertei aqui errado, peraí. Porque a aula dessa procrastinação, gente, ela é o momento, a gente tem que escolher o momento da vida da gente para a gente ir lá e destravar a nossa vida. Tem pessoas que é com uma decisão, tem pessoas que é com uma palavra, que é com uma fala, mas tem hora que é preciso a gente chegar e fazer a diferença. A gente ir lá e tomar essa decisão de parar de procrastinar, porque não dá. Não dá para viver a vida só procrastinando. Então, agora é a hora da gente ir lá e destravar a sua vida. Destravar, sabe, mudar, porque é necessário tomar uma atitude. A primeira coisa é saber, eu tenho. Então, hoje a gente vai identificar, né, essa procrastinação. A gente vai saber por quê, de onde, como que essa procrastinação acontece, de onde que ela vem. Então, deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta bem honesta para vocês, bem honesta para vocês. O que você está adiando há meses, talvez anos, e ninguém sabe? Pode ser um autocuidado, pode ser um projeto, pode ser uma conversa, pode ser mudar de trabalho ou simplesmente parar de se abandonar. A maioria das pessoas acha que procrastinação é preguiça. Não, eu vou te provar hoje que procrastinação não é preguiça. Procrastinar é uma dor emocional mal resolvida. É isso. Pensa, como vai ser bom se livrar dessa dor emocional que está mal resolvida, não é? Então, pensa aí agora, você.
você tem alguma, o que que você anda procrastinando? Eu pedi para vocês trazerem, ó, papel e caneta, para vocês escreverem, porque olha, a ideia aqui é que não seja uma aula só teórica. Não. Nós vamos ter uma aula teórica, é claro que a gente precisa aprender, né? Porque primeiro passa pelo mental, para depois ir para o emocional. Então a gente tem que ouvir, entender, né? Tem que ter um pouquinho de teoria. Aí a gente vai fazer aula prática. Nós vamos fazer exercício prático aqui hoje. Para, se você levar a sério esse momento aqui hoje, você vai sair daqui entendendo e se conhecendo ao ponto de saber o que que é procrastinação, como é que eu faço e como é que eu driblo ela. Porque, olha, a procrastinação, como ela é uma dor emocional, ela tem uma raiz. Nós vamos falar aqui hoje. E aí, quando a gente não trata essa raiz, a gente tem que estar sempre naquela palavrinha que eu falo com todos: orar e vigiar. Por quê? Porque a gente precisa nos vigiar, porque senão a, a gente procrastina sem nem perceber, sem nem perceber. É incrível isso, incrível. Agora eu quero saber de vocês aqui. Escreve aqui no chat. Quem é aqui que já me conhece? Tem alguém aqui que é a primeira vez que está com a aula com a gente? Me conta aqui. Eu tô vendo uns rostinhos aqui conhecido. Tá bom. Eu tô pensando aqui, uai, mas tem duas Regina aqui, três Regina. Não é a Evelyn. KKK, né, Evelyn? Eita, moro em São Gonçalo, Rosângela, no Rio de Janeiro. Olha que lindo! Essa semana eu atendi uma pessoa do Rio de Janeiro, que mora num outro lugar aí, mas do Rio de Janeiro também. É, que legal. Ai, Cida, que legal, que bom que hoje deu certo. Pessoal, me conta aí, tem alguém aí que é a primeira vez que hoje tá tendo esse contato comigo, essa aula comigo ou não? Todo mundo aqui já me conhece, dispensa apresentação, não precisa falar ou não me conhecem? Escreve aí, me conta. Porque senão a gente vai direto para a aula. Enquanto vocês pensam nessa entrada que eu fiz, hein? Nessa pergunta. Porque, ó, vamos escrever aí no caderninho hoje o que que é que tá sabotando, o que que é que tá incomodando aí, tá bom? Vamos lá? Então tá bom. Partindo do princípio que todo mundo me conhece. Por quê? Porque ninguém escreveu no chat que não conhece. Então, partindo desse princípio, é... ô Evelyn, qualquer coisa você me manda no WhatsApp aqui, se der erro aí, pra gente seguir, tá bom? Que eu tô fazendo hoje um negócio aqui diferente ao mesmo tempo, para te facilitar depois os cortes, hoje eu tô gravando de cá. Então depois você me fala, tá bom? Então, gente, bora lá. Quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que fala de procrastinação de carteirinha, porque eu não posso, como eu estou me policiando, melhorando, eu não posso dizer que eu sou procrastinadora, porque eu não sou, eu sou muito além, né, do que só uma pessoa procrastinadora, mas eu tenho, eu posso falar que eu tenho essa ferida emocional. Eu faço parte, eu tenho que me policiar para eu não procrastinar. Então, quando a gente fala com categoria, sabendo de que está falando, porque a gente viveu isso, eu acho que é mais fácil. Por quê? Porque aí é como se eu já passei por tantas coisas, já aprendi, e agora, hoje, eu vou passar para vocês, né, algumas coisas que é preciso, que a gente faz para a gente sair disso. Porque eu vou te dizer, não é legal estar nesse lugar. Não é legal permanecer nesse lugar de procrastinação. Então, é por isso que eu digo que é, é muito bom ter alguém um pouquinho que já deu um passo, um pouquinho na frente, para poder ajudar a gente, porque quando tem alguém que já passou pela situação e
já compreendeu o que fazer e como fazer, e isso encurta o tempo. A pessoa facilita, diminui o tempo. Não é verdade? Quando a gente escolhe estar com um mentor, com um professor, com alguém que sabe um pouquinho mais do que aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa alcançar, é como que encurta o tempo, facilita. Então, essa é uma das vantagens da gente poder estar falando com alguém que sim, já passou e precisa ficar no orar e vigiar, porque senão ainda passa pela procrastinação. Então, depois desse início aqui, eu diria para vocês, né? Depois dessa pergunta aqui, o que que você está adiando há meses? Talvez anos. Ninguém sabe. Pode ser com você mesmo, pode ser com o outro. O que agora para nesse exato momento e pensa, o que que você vem procrastinando? Entende? O que? Gente, tem um pessoal aqui que são meus colegas. Deixa eu vou ter que mandar aqui para eles o link, os colegas de sala, meus colegas de estudo, deixa eu mandar para eles, porque eu fiquei de mandar isso e não mandei. Então, vou mandar agora, me dá um segundo, pronto. Estamos ao vivo num aulão sobre procrastinação. Vamos, pronto. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguém, e era eles, os meus colegas de sala. Eles queriam vir participar. Então, pronto, mandei. Então, agora que você já pensou, você já sabe, já deu um tempinho para você pensar o que que você anda procrastinando, eu vou te contar. Eu não sei se você conhece ou não, mas a gente tem aquela escala das emoções, onde nela mostra direitinho aonde a gente está vibrando, o que que a gente está vibrando. E nela, nessa escala, vou compartilhar aqui com vocês, porque eu não sei se todo mundo conhece ou não ela, então eu vou compartilhar com vocês, para vocês conhecerem e saberem exatamente de que eu estou falando, que é dessa tabela aqui. Deu para vocês verem? Tá vendo aí? Essa tabela aqui das emoções, ela mostra em hertz o quanto a gente está vibrando na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza e aí vai. Gente, a procrastinação está por aqui, ó. Não tem como. Você está aqui na vergonha, você tem procrastinação. Se você sente culpa, você está na procrastinação. Se você sente apatia, sim, você está na procrastinação. Você tem. Tristeza, do mesmo jeito. Medo, nem se fala. Procrastinação. Desejo, só também. Raiva, ai, 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 está na procrastinação. Orgulho, quando você começa na coragem, você começa a melhorar. Você começa aí. Na neutralidade, você entende. Na disposição, você já acaba com a procrastinação. Então, olha, é só para mostrar para vocês que está mais ou menos aqui nos 310 Hz. Por quê? Porque toda essa escala aqui, ela mostra pra gente o nível consciencial baixo, onde a gente está vibrando muito baixo. E quando a gente está vibrando baixo, não tem como você ter atitude, ter. E vocês conseguiram entender o que eu quero expressar para vocês? A necessidade de conhecer, do autoconhecimento, a necessidade de saber aonde você está vibrando. Porque semana passada nós demos uma aula linda sobre vergonha. Se você não assistiu,
eu te diria, vale a pena assistir. Por quê? Porque é o nível mais baixo consciencial, né? Então, a procrastinação também está num nível baixo. A gente precisa sair dela. A gente precisa sair desse estágio para subir para um outro momento, onde a gente consiga sim mudar toda essa essas nossas crenças. Porque agora eu vou entrar com vocês na quebra de crenças. Por quê? Porque para a gente ter uma clareza mental, não tem como a gente melhorar sem ter clareza mental. Agora, nesse exato momento, nós vamos falar dessas crenças, dessas quebras de crenças, para a gente ter essa clareza mental. Porque, olha, procrastinação é uma proteção do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele evita, ele não quer que você erre de novo, entende? Então ele te sabota, ele te segura, ele te prende. E outra coisa que a gente tem muito quando a gente tem procrastinação é o medo do julgamento. A gente tem medo do que o outro vai falar. A gente tem medo do que o outro vai achar. Quem aqui, me conta aqui, quem aqui já teve medo de julgamento, medo do que o outro vai falar, medo do que as pessoas possam entender mal o que você está falando? Quem aqui já passou por isso? Medo de errar. Uma outra coisa que leva muito à procrastinação é a sobrecarga. Sobrecarga. A pessoa está sobrecarregada. Tem pessoas, quem aqui se identifica com isso? Que ajuda demais os outros e faz menos por si. Alguém aqui se identifica com isso? De fazer demais, de dar demais para os outros, de ajudar demais os outros e não fazer por si? Uma outra coisa é a questão da inferioridade. O que é inferioridade, Regina? É aquela sensação de incapacidade. Ai, mas será que isso é para mim? Ai, será que eu consigo? Não, mas isso é demais para mim. Sabe aquela sensação de incapacidade? Não, isso é demais para mim. Ai, eu não mereço isso. Quem aqui já passou por essa situação? E uma outra coisa, culpa acumulada. Ai, 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 culpa acumulada. Às vezes você sentiu culpa lá atrás de alguma coisa, ou alguém te colocou essa culpa e você pegou isso como verdade, né? Por isso que a gente está falando que é crença. Você pegou isso como verdade e você trouxe essa culpa em você. E aí, você acumulou essa culpa. E quando você acumula essa culpa, aí está a procrastinação. Então, presta atenção nessa frase forte que eu vou falar agora. Presta atenção. Você não adia tarefas, você adia emoções. Uau! Vê se isso faz sentido para você. Vê se isso ressoa com você em algum momento, se isso reverbera algo em você. Você não adia tarefas, você adia emoções. Quem aqui? Me conta aí. Deixa eu voltar aqui para me ver vocês. Quem aí se identificou e já caiu alguma ficha, já caiu algum insight, já pegou, eu falo, já pegou a cereja do bolo? Quem aqui? Ah, eu já muito, muito bem, verdade. Uhum. Porque presta atenção, sempre, gente, sempre, eu digo assim, ó, que tudo que a gente sente aqui no corpo veio de dentro. Veio de dentro de onde? Das emoções, do mental. Porque o que é a nossa alma, gente? A nossa alma é a junção, é a soma do mental
com o emocional. Tanto que, deixa eu contar um segredinho para vocês, quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, sobrevive o mental e o emocional. Eles não morrem, eles sobrevivem à morte do corpo físico. Sabe por quê? Porque você leva isso com você, o que é do mental e o que é do emocional. Então, gente, qual que é o meu convite agora? Vamos curar isso? Vamos melhorar isso? Vamos sair dessas crenças mentais, dessas crenças, dessas dores emocionais que nos segura para a gente não ser verdadeiramente aquilo que a gente nasceu para ser, que a gente deixa de ser, a gente deixa de viver, a gente deixa de ser feliz por causa de dores emocionais, por causa de crenças. Então, tá entendendo a necessidade de entrar para dentro da gente e melhorar tudo isso? Tá entendendo o quanto isso é importante? Sobrecarga e culpa acumulada. É batata, gente. Tudo isso que a gente está falando está ligado em alguma coisinha aí. Se você não identificou com nenhuma dessas causas que a gente trouxe, está no seu inconsciente. Então, bora lá, gente. Estar mais consciente, mais presente em você mesma. Você é o seu maior bem. Você é o que você tem de mais precioso, é a sua vida. E o que que é vida? É viver da melhor forma possível, agora, hoje. Então, a gente parar de procrastinar é voltar a viver, é voltar a ser a gente mesmo, é voltar a ser naturalmente a gente, sabe? Não é se cobrar, é sair, sabe, lá dessas culpas, é sair dessa sobrecarga, é sair dessa sensação de incapacidade, é sair do medo do julgamento, é sair do medo do que as outras pessoas vão pensar de mim, é sair disso. Olha que bênção. Olha que bênção! Hoje vocês escolheram, vocês se deram de presente estar aqui numa aula num domingo à tarde, se dando o presente de quê? De tirar mais uma casquinha da cebola. Esses dias uma pessoa falou uma coisa tão linda que eu não quero esquecer jamais. Ela falou que nós todos somos uma flor e cada um é uma pétala, né? E a gente se junta formando essa flor linda. Olha que analogia linda. E eu diria que cada dia que a gente aprende, a gente vem aqui e a gente tira um pouquinho dessas crenças, dessas dores emocionais, é como se a gente recuperasse uma pétala para essa flor, sabe? E aí vai virar uma pétala que chama Lotus, de 1.000 pétalas. Olha, que coisa linda! Milhares de milhões de pétalas, porque são tantos, né? Só no planeta Terra são. Esqueci. Ah, deu um branco aqui. Quantos milhões? Ajuda alguém aí, quantos milhões de habitantes que nós temos no planeta Terra? Recorrer aos universitários aí. Nós somos tantos. Então, hoje, somos quantos? Quantos habitantes do planeta Terra? Esqueci aqui, me deu um branco. Mas eu sei que são muitos. Agora imagina quantas pétalas, uma flor linda de quantas pétalas ali, ó. Quantos habitantes ali. E a gente vai cada vez tirando, né? Aprendendo, tirando essas carapaças, tirando isso que nos impede de ter essa vida mais, com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais paz. O que que o ser humano mais quer na vida? Paz e felicidade. E isso aqui, essa aula, esse ensinamento aqui é para trazer isso, paz e felicidade. Porque quando você quebra as crenças, você
vira outra pessoa. Você fica leve como uma pluma, porque você não está preso ali, ó, preso. Você não tem que diminuir para caber nas caixinhas, nas crenças de ninguém. Quando você liberta dessas dores emocionais, você fica saudável, você fica feliz, você fica com o corpo bem, você está em paz. Corpo, alma, corpo, mente, e alma, tudo em paz. Então, não é maravilhoso isso? Beleza. Agora vamos lá. Exemplos que a procrastinação nos leva a fazer. Vê vocês aí, escreve aí no chat para mim quais desses exemplos vocês têm ou é outro, porque às vezes pode ser outro que eu não coloquei aqui. Quais exemplos? Às vezes a pessoa, ela procrastina porque ela não vai gravar os vídeos que precisa gravar, ela tem medo de exposição, ou ela não organiza as finanças. Ela tem medo de encarar os números, ela não cuida do corpo. Ai, 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 aonde que isso vai chegar? Ó, algum desses, vocês já se encaixam em algum desses? Aí, quando você não faz alguma coisa dessa, ou outra, pode escrever, porque às vezes tem outras, né? Você sente lá no fundo, no inconsciente, uma culpa. E aí vem a autossabotagem. Porque enquanto você não tentar vencer a procrastinação com força de vontade, você se perde. Você perde. Por quê? Porque o problema não é a disciplina. Não é. Ele é emocional, mais energético. Compreende? É profundo esse ensinamento. Se você conseguir entender exatamente isso que a gente está falando aqui, você vai dar um salto quântico, porque não é apenas disciplina. Ah, eu sou disciplinada. Não é sobre disciplina, é sobre procrastinação. Porque quem tem procrastinação pensa, ah, eu sou indisciplinado. Não, nem sempre. Porque a procrastinação, ela está muito ligada à questão emocional e energética. Porque se a gente precisa, gente, a gente precisa, no mínimo, sabe de quê? Um pouquinho de força de vontade. É. A gente precisa de um pouquinho de força de vontade para sair, para mudar, para fazer diferente. Sem essa um pouquinho de força de vontade, porque primeira coisa de força de vontade, você está aqui. Você está se propondo, se tirando 30, 40 minutos, 50 minutos do seu dia para você, para melhorar, para se conhecer, para ver aonde que está ali, ó, o que que eu preciso melhorar. Não é verdade? Então, não é só sobre indisciplina. Então, vamos lá? Vamos descobrir agora a raiz da procrastinação? Porque, de alguma forma, se você aceitou estar aqui, se você aceitou o convite, de alguma forma nós nos conectamos, né? As nossas energias se entrelaçaram em algum momento. E você está aqui hoje para ouvir, inclusive eu, né? A primeira que ouve aqui sou eu, né? Lembra que eu contar para vocês que eu também, eu não falo que eu sou, porque eu sou, vocês já sabem o que que vem depois da palavra eu sou, né? Então, às vezes eu me pego na procrastinação. Ficou mais suave, não ficou? Porque nunca fale, eu sou procrastinadora. Não, você não é, você está. Daqui a pouco você vai aprender, sai disso e larga isso para trás. O que tem que ficar é de olho, é observando, porque pode ser que ela volta, pega a gente assim, ó, no momento e a gente procrastina de novo, sabe? Então é preciso. Fiquei surpresa, não sabia que procrastinar são diferentes. São. Porque eu, por exemplo,
Eu me considerava muito indisciplinada lá atrás, sabe? Eu me considerava muito indisciplinada. Até que chegou uma época em que eu falei, gente, não é indisciplina, é procrastinação. Porque eu deixava de fazer porque tinha algum ganho atrás. Olha que interessante. Então, é preciso identificar. Identificar para a gente não nos julgar indisciplinada, não nos julgar, eu sou indisciplinada, eu sou procrastinadora. Não, nunca diga isso. A gente precisa melhorar e melhorar a questão de saber, tá, o que eu não fiz isso, tá? O que que eu estou ganhando? Normalmente, quando a gente sabota, normalmente, a gente tem um ganho secundário. Eu não estou fazendo isso porque é para alimentar alguma coisa, alguma dor emocional que você, dessas que a gente falou aqui atrás, que vocês identificaram, e aí você tem um ganho secundário nisso. Você fala, o que que eu estou ganhando com isso? O que que é que, por que que eu estou fazendo isso? Então, bora lá agora descobrir a sua raiz, a raiz da procrastinação, raiz da sua procrastinação. Nós vamos descobrir. Vamos escrever. Escreve aí no seu caderninho. Se você tiver com o caderninho, escreve. Se não, você pensa. Mas o ideal é escrever, porque quando a gente escreve, a gente está usando mais de um sentido. Então, bora lá. São 3 passos para a gente descobrir a raiz da procrastinação. Escreva assim no seu caderninho. Eu estou adiando e põe 3 pontinhos e responda: o que que você anda adiando? O quê? Eu sei. Me veio na mente aqui agora o que que eu estou adiando. E você? O que que você está adiando? Hum, veio na mente? Escreveu? Pensou? Número 2. Você vai perguntar 3 vezes por quê? Por quê? Por quê? Entendeu? E responda. Aí eu, por exemplo, por que que eu não começo a academia? Eu estou procrastinando ir para academia. Porque eu estou cansada? Porque eu estou desanimada? Porque eu me sinto. Por quê? Entende? Você precisa saber o porquê. Por quê? Esses dias até comentei com uma cliente lá no salão. Eu escrevi uma palestra, os 3 porquês mais importantes da sua vida. Eu acho que eu vou dar ela estava me entusiasmando, eu vou dar ela aqui em Patos. Vou fazer um dia desse, nós vamos programar e eu vou dar essa palestra para vocês. Eu queria presencial. Os 3 porquês. Gente, o porquê é uma das coisas que mais nos liberta, é saber os porquês das nossas vidas, né? Então, por que que você está adiando isso? É a segunda questão. Agora, vamos lá na terceira. Que emoção aparece quando eu penso nisso? Hum, medo, culpa, insegurança, vergonha, entende? Então, são 3 itens. Primeiro passo, escrever. Eu estou adiando, eu, por exemplo, ir à academia. E você? Eu estou adiando, passo número 2. 3 vezes. Por quê? Por quê? Por quê? E o passo número 3. Que emoção aparece quando eu penso nisso? Essa emoção é o verdadeiro bloqueio.
Você acabou de descobrir, se tiver feito o exercício passo a passo, você acabou de descobrir o verdadeiro bloqueio que te faz procrastinar. Gente, não é falta de tempo, não é. Eu, particularmente, não vou na academia, não estou indo na academia, não é por falta de tempo. É falta de colocar como prioridade. Porque o Pilates, por exemplo, eu amo fazer, eu não falto de jeito nenhum. Eu sinto, me faz bem, eu já compreendi que quando eu deixo de ir, me faz falta. Eu vejo até os prejuízos quando eu deixo de ir. A outra parte, que é a de musculação, eu ainda não estou tão assídua. Por quê? Respondendo isso aqui, a gente vai entender. Então, gente, quando você cura a emoção, a ação flui. Bora curar? Nós, bora curar, resolver essa questão hoje? Me conta aí, eu quero saber se vocês conseguiram responder. Me conta. Conseguiram responder? Escreve aí, vê se vocês conseguiram responder. Daqui a pouquinho eu vou abrir os microfones e aí todo mundo pode falar. Se vocês quiserem abrir agora, pode falar. Pode abrir, pode falar. Porque senão, legal o exercício. Conseguiu, que bom. Mas alguém conseguiu? Alguém não conseguiu responder o porquê. O porquê é a segunda pergunta, né? É o passo número 2. Você conseguiu responder a primeira? O que que você está adiando? O que que você anda adiando? Se quiser compartilhar com a gente pode te ajudar a descobrir o seu porquê, né? O que que você anda adiando? Descobrir o que que você anda adiando? Por quê? Tem alguma coisa aí, uma emoção atrás disso aí. Olha! Olha, que legal! Descobriu o porquê. Uhum. Bora lá. Descobriu que não se sente incapaz. Mas conseguiu descobrir, você que respondeu que não se sente incapaz, conseguiu descobrir a emoção que está atrás disso? Se você conseguiu descobrir a emoção que está atrás disso, o sentimento, o que que isso te gera, ok? Ok? Daqui a pouco a gente vai fazer o exercício para curar isso. Agora a outra. É, o primeiro item, a primeira pergunta dela era: estou adiando, ganhar dinheiro, não é isso? Estou adiando ganhar dinheiro. Por quê? Por que que você está adiando ganhar dinheiro? Será que tem o seu negócio que você. Eu estou respondendo para a pessoa que respondeu que está adiando ganhar dinheiro. Por quê? Será que ela não tem crenças limitantes relacionadas a dinheiro? Será que não foi te ensinado lá atrás que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é difícil, que dinheiro tem que ser muito suado, que é muito, que dinheiro é sujo, que quem ganha dinheiro não vai para o céu, que dinheiro não traz felicidade, que o importante é ter paz, sabe? Aquelas coisas. Você que respondeu esse primeiro, o item número 1, para você responder o segundo, disso aqui que eu trouxe, tenta imaginar, tenta ver se tem alguma coisa relacionada, se tem uma raiz de uma crença aí. Pode ser crença de inferioridade, dentro do que a gente falou aqui. Por quê? Porque a crença de inferioridade não te dá o merecimento. Você não acha que merece. Eu não mereço porque eu já ganhei dinheiro de outro lado, eu já aposentei, agora eu não mereço ganhar do outro lado. Não, é aí que é o engano. Agora que é a hora de abrir o funil aqui, ó, do merecimento. Porque antes eu tô colocando por mim, tá bom? Porque tem muito a ver aqui comigo. Antes eu trabalhei porque eu precisava
ganhar, eu precisava formar minha filha, eu precisava, eu gostava do que ganhava, eu gostava, era aquela coisa. Hoje, hoje sim, eu mereço mais porque eu trabalho com muito mais amor. Entende? Então, essa questão do dinheiro tem que aprofundar um pouquinho mais aí. O que está te travando? É a sensação de inferioridade? É a sensação, ou é o perfeccionismo, que acha que não está pronta para lançar uma coisa, não está pronta para fazer algo novo? É o perfeccionismo? O que que é? O que que é que está te travando? Tem um porquê aí. Tem um porquê. Vê se isso ajudou. Responde aí para mim se ajudou nessa questão dessa nossa fala agora, nesse seu segundo porquê. E as outras, conseguiram, gente? Vocês conseguiram direitinho? Chegou na número 3? Que emoção isso aparece. Aí você, por exemplo, dessa resposta que não conseguiu achar o porquê, será que emoção que você sente na hora, será que é um medo? É uma insegurança? Eu não estou pronta para fazer algo para ganhar dinheiro? A culpa no sentido das crenças. O medo é no sentido de perfeccionismo. Não, eu tenho que ficar melhor, eu tenho que fazer mais, eu tenho que aprender mais. A insegurança é a questão do merecimento. Vê aí, aonde que você está? Vergonha? Se for vergonha, assista a aula passada sobre vergonha, para eliminar essa vergonha. Porque essa emoção, ela está, ela está bloqueando. Eita, peraí. A água, a água entrou aqui meio no lugar errado. Então, gente, não é falta de tempo, é questão de priorizar. O que que eu vou priorizar agora? Ah, eu quero fazer dinheiro. Que olha, de novo, dinheiro a gente não ganha. Quem ganha dinheiro é criança ou pedinte. Nós somos adultos. Nós somos conscientes. A gente faz dinheiro. O que está te atrapalhando fazer dinheiro? O quê? Tem algo aí que você precisa ajustar. Porque eu falo muito na fala de Jesus, né? Ele é o meu exemplo, é o meu modelo, né? Independente de religião. Não é sobre religião, é sobre o que aquele avatar, né? Jesus ensinou para nós. Aquele personagem nesse teatro da vida, o que que ele ensinou para nós? Que eu vim para que todos tenham abundância. Todos. Então, por que que você não está tendo? Tem uma coisinha aí errada, ok? Porque é preciso curar, é preciso melhorar. Bom, deixa eu ver aqui nas respostas, que a gente agora já vai para a técnica de destravar imediatamente essa procrastinação. Nós vamos fazer aqui uma técnica, tá bom? Mas antes de eu ir para a técnica, deixa eu olhar aqui se vocês escreveram alguma coisa. Ah, que gracinha, tem um tanto de coisa escrita aqui. Eu entusiasmei em falar e não olhei as respostas. É legal o exercício, sente incapaz. Então, bora trabalhar essa sensação de incapacidade. A outra, perfeccionismo, dinheiro, medo do novo. Ai, gente, bora vencer esse medo do novo, porque o que te prende é a sua mente, é o que você acredita, é um elástico. Sabe um elástico quando você quer ir para o novo, algo te puxa? Você quer ir para o novo, algo te puxa? Então, não se deixa levar pela mente. A gente está aqui exatamente para aprender que a mente não pode dominar nós. É nós, o espírito domina a mente e a mente domina o corpo. A gente não pode deixar a mente mandar. A mente, ela mente para a gente. Ela mente que você não está pronta, ela mente que você não pode, ela mente que você não merece, entendeu? Ela mente.
Então, não deixa a mente te sabotar, tá bom? Não tenha medo do novo. Gente, o novo é lindo. O novo traz novas possibilidades. O novo traz para nós novas oportunidades. Pensa nisso, você que respondeu isso. Pensa nisso. Na vida, a gente nunca erra, a gente nunca perde. Ou a gente aprende, ou a gente ganha. Então, tem que jogar o jogo. Não tenha medo do novo. Desde que seja com consciência, né, gente? Desde que seja alinhado, tá tudo certo. Vergonha e incapacidade. Ai, 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 olha essa vergonha. Vamos ver aquela aula de novo, da aula da semana passada. Ela tá. Não sei se vocês assistiram. Quem não assistiu aqui, lá no grupo, pode me pedir que eu mando ela lá no grupo de novo para vocês assistirem, tá bom? A da vergonha. Para vocês não deixar essa vergonha ah, travar. Incapacidade? Ai, ai, ai. O que mais que você que respondeu incapacidade está esperando? Obesidade intelectual? É isso que você está querendo? Você está querendo que explode e sai letrinha para todo lado até que você começa a ir lá e fazer o que você tem que fazer? Olha, com amor, tá bom? Desculpa que eu fiquei brava. Semana passada, na nossa aula, foi na nossa aula? Foi. Eu tentei fazer teatro de brava, mas eu não fluiu bem, né? Não fluiu lá. Os nossos alunos falaram: Regina, você não deu conta de fazer cara de nervosa, de brava, de ruim. Falei: ai, meu Deus do céu. Então. Gente, que vontade de abrir a mente de vocês, de fazer assim, ó, tirar isso e, ó, jogar nas águas correntes do rio, para correr e ir pro mar, tirar isso tudo de vocês. A minha vontade é pegar vocês e tirar isso de vocês. Porque incapacidade de quê? Essa incapacidade está ligada ao medo. Medo de errar? Vai lá e erra. Erra mais depressa. Porque aí você acerta mais depressa também. Entende? A outra escreveu medo, medo. Ai, ai, ai. Acho que nós vamos ter que ter uma aula só de medo, né, gente? Tem a palavra medo demais aqui. Se vocês quiserem, nós vamos arrumar domingo que vem. Ai, domingo que vem é carnaval, né? Não pode. No outro, vamos arrumar uma aula de medo. Porque vocês precisam acabar com esse medo, tá bom? É. Sensação de irresponsabilidade. Uau! Isso aqui é ouro. Para você que respondeu sensação de irresponsabilidade, que lá atrás, daqui a pouco, não estava achando o seu porquê, eu vou te chamar a atenção. Você que respondeu sensação de irresponsabilidade. O que que você está esperando acontecer para que você entenda que você sim tem responsabilidade? Você é uma mãe de família, é uma pessoa idônea, boa de serviço, passa segurança na sua fala, na sua autenticidade, na sua verdade. Como assim, responsabilidade? Aonde que você está vendo irresponsabilidade em você, criatura? Bora sair dessa procrastinação e pôr a coisa para funcionar. Não existe nada difícil. O que existe são vontades. Porque o nível do difícil ou do fácil é de acordo com a nossa capacidade, com a nossa vontade, com o nosso desejo. Entende? O que é difícil é ali que está a sua barreira, é ali que você tem que superar, é ali que está a questão que você tem que dar um passo a mais. É ali, naquilo que você acha difícil. Exatamente naquilo que você acha difícil, é ali que você tem que olhar para aquilo com mais como um obstáculo. Sabe, gente, eu vou contar para vocês, eu li essa semana uma escrita, foi uma escrita?
ou uma música, não lembro, mas eu vou contar o sentido do negócio para vocês sentirem sobre. Serve para todo mundo aqui, tá? Todo mundo que escreveu, aqueles que não escreveram também, que aí estão tímidozinhos, que não quiseram escrever, vê se essa lição serve para você. Nós precisamos ser igual à água. Olha que coisa linda. Agora eu quero que vocês visualizem, enxerguem, ó, tá chovendo. Aqui fora eu tô sentindo, tô escutando o barulhinho da chuva ali fora, tá? Uma delícia de ouvir a chuva. Eu quero que vocês imaginem uma enxurrada, uma enxurrada. Deu uma chuva, parou de chover, e aí a enxurrada, ela continua, não continua? O que que a enxurrada faz? Ela contorna os obstáculos e vai. Se tiver um passeio, um meio-fio quebrado, ela vai dar a volta no passeio e vai. Se tiver uma pedra, ela contorna a pedra e vai. Se tiver um monte de areia aqui na nossa cidade, a nossa cidade, eu não sei de onde você é aqui, né? Tem gente aqui de cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós aqui no interior de Minas, a nossa cidade é pequenininha. Então, as pessoas vai construir e coloca aquele monte de areia no passeio. Não sei na cidade de vocês, de cascalho, de brita. Vocês já viram? E aí, o que que a enxurrada faz? Ela vem no monte de areia, alguns se perde ali, se entra, e o todo contorna. Então, nós precisamos ser igual à água, leveza, fé, coragem. Faça o seu melhor e só vai. Contorna, contorna. Os obstáculos, eles vêm para nos testar se você tem flexibilidade para contornar. Olha que coisa mais linda. Gente, a natureza ensina a gente o tempo todo. E nós precisamos aprender isso uns com os outros, porque se nós formos essa leveza, a vida fica mais leve, a vida fica mais gostosa, a vida fica mais, ai, mais fácil de ser vivida. Entende? Então, gente, não encare os problemas, a procrastinação, as dificuldades, os medos, a insegurança, a incapacidade, a vergonha, não encara isso como difícil. Vamos encarar isso como é uma coisa normal, ok, aceita, como se diz, aceita que dói menos. Eu aceito que eu tenho e vamos ver o que que pode fazer para contornar isso. Entende? Então, começa a fazer e quando começa a me exigir mais raciocínio, muda o foco. Ah, entendi. Muito obrigada por escrever. Começa a fazer, começa a exigir mais raciocínio, muda o foco. A questão é, isso aí que você está fazendo, ó, vai servir para todo mundo, tá bom? Isso aí que você está fazendo. Qual o porquê que você está fazendo isso? O seu porquê tem que ser muito forte para você não deixar que a exigência seja muito grande e para você mudar de foco. O seu porquê tem que ser forte. Eu tô aqui, olha para você ver, a gente, vocês sabem, para quem não sabe, eu era uma pessoa vergonhosa. Eu nunca estaria aqui me expondo se eu não tivesse o meu porquê muito forte. Essa aula aqui tem um porquê. E esse meu porquê é muito maior do que a minha procrastinação, do que a minha vergonha. Então, para e pensa, isso que você está fazendo, por que que você está fazendo isso? Tem que ter um porquê muito forte, entende? Não consegue achar. Precisamos ir um pouquinho mais fundo nessa questão. Porque, por exemplo, por que que eu quero. Tudo tem que ter, gente. Vamos mudar aqui um pouquinho, mas vamos tentar ajudar o máximo possível, tá? Porque essas aulas aqui não é para ser só teórica, é para ter resultado, é para vocês verem que funciona, né?
Tudo tem que ter, para você que escreveu, e serve para todas vocês, hein? A gente tem que ter uma intenção. Uma intenção. Se não tiver uma intenção, a intenção já começa a se entender o seu porquê. Vê se faz sentido isso. Eu não consigo achar meu porquê. Então, acha a sua intenção. A minha intenção de estar aqui dando aula, primeiro, eu amo. Segundo, eu gosto de ajudar as pessoas a descascar as cebolas, a tirar ali o autoconhecimento, e eu tenho uma intenção. Eu estou lançando um desafio, que por sinal começa amanhã, e a minha intenção é chamar vocês, os que ainda não estão, para ir participar com a gente. Né, Lu? Que amanhã, 7 horas da manhã, já começa. Já tem o nosso primeiro áudio. Enfim, uma intenção. Por quê? Porque foi aniversário da minha mãe ontem, a casa da minha mãe estava cheia de gente. Tá? Eu adoro família, eu adoro estar no meio do povo da bagunça. Eu saí de lá e vim para cá me preparar para estar aqui com vocês. Eu tenho um porquê forte. Deu para entender a intenção? Deu para entender o porquê? Eu tenho um porquê, por isso que eu tô aqui. Eu deixei parte da festa, né? A festa foi ontem, mas hoje continuou, né? Aquela coisa, né? Como é que chama aquilo? É a resenha? É o restante da festa? Quando a gente continua, eu tenho um porquê de estar forte aqui. E a sua intenção? Qual que é a sua intenção? Qual que é a sua intenção de ganhar dinheiro? Por que que você quer ganhar esse dinheiro? Para quê? O que que você quer fazer com esse dinheiro? É muito simples. Começa a escrever, escrever. Eu estou falando nisso porque a pessoa que está falando é a mesma que falou do dinheiro lá atrás, entende? Mas pode ser qualquer coisa que vocês escreveram lá em cima. Pode ser qualquer coisa. Alguém escreveu medo do novo. Por que que você tem medo do novo? Você tem medo de fracassar? Tem medo de errar? Medo de cair, levantar de novo? Entende? Tem que ter um porquê. Agora, eu quero fazer isso. Qual que é a sua intenção? Eu vou mudar então do porquê para intenção. Qual é a sua intenção? Ajudou? Melhorou mais? Facilitou a, o raciocínio? Entende? Assim que vocês. Ok? Ok? Facilitou? Então, gente, vamos fazer agora uma técnica para a gente destravar. Só que essa técnica, ela é imediata, porque vocês sabem que eu sou muito da ação, né? A nossa escola chama mente, coração e ação no meio, tem que ter uma ação. Então, a técnica imediata, gente, é tão legal. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele às vezes ele tem dificuldade de achar o que é de uma coisa grande. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer microações para tapear, para enganar o nosso cérebro. Porque o cérebro resiste, mas ele aceita o que é pequeno. Ah, é só essa mudancinha? Então tá. Aí o que que eu, por exemplo, comecei a fazer? Ah, fazer 1 hora de academia? Não, eu vou lá fazer só 20 minutos, 30 na esteira. Ou seja, eu fracionei. Daqui a pouco eu já fico 40, daqui a pouco eu fico 1 hora, entende? Então, a gente. O que que a gente vai fazer primeiro? Escolhe uma tarefa que você está travada. Qual tarefa? Escolhe. Agora você vai quebrar ela em versões ridiculamente pequenas, em coisas bem pequenininhas, entendeu? Pega aquilo que é grande e é, diminui, coloca tarefas pequenas para o seu cérebro entender. Ah, isso aqui é pequeno, ela não vai melhorar muito mesmo, deixa ela fazer isso. Quebra isso em versões pequenas, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ai, procrastine em arrumar a casa. Me arrumar, dar uma geral. Primeiro vai, arruma uma gaveta. Ou seja, começa do pouco. Faz um projeto de 5 minutos.
5 minutos. Você quer gravar um vídeo? Grava o vídeo de 1 minuto. Você quer, fazer uma nova atividade? Faça 5 minutos, entende? Coloca no seu cronômetro, no seu relógio, no seu celular, o cronômetro de 5 minutos para ele despertar. E vai lá e faz, põe a bunda na cadeira e faz aquilo 5 minutos, sem levantar. Antes, pode dar vontade de ir no banheiro, pode dar vontade de tomar água, não levanta. Só faça aquilo até o final em 5 minutos. Só 5. O seu único compromisso é começar. O único compromisso é começar. Sabe por quê, gente? Porque o movimento, ele gera dopamina. A dopamina gera motivação. A motivação, ela não tem que vir antes. Ela vem depois. Não adianta a gente motivar, vamos lá, isso. Não. Tem que ter um leve movimento. Então, por isso a microação, por isso a microtarefa. Porque a ação, a microtarefa, gera motivação. Por quê? Porque ela gera dopamina. Entende? Então, é muito interessante isso. E uma outra coisa muito legal é a gente fazer isso um compromisso em grupo. Faz toda a diferença quando a gente assume um compromisso em grupo. Por isso, o desafio é em grupo, porque lá no desafio nós vamos ter 5 tarefas todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós vamos ter micro tarefas. E aí, fez, não fez, fez, não fez, desafio. A pessoa fica com vergonha quando ela faz o compromisso. Então, para você que tem dificuldade de iniciar, de dar seguimento, faça um compromisso com alguém. Se possível, junto com outra pessoa. Se comprometa, porque aí você mesma vai ficar com vergonha de não assumir aquilo. Entende? Faz sentido isso, gente, que eu estou falando? Tem sentido? Porque quando a gente nos compromete com alguém, a gente fica com vergonha. A gente vai lá e faz. Então, escreve, escolhe o seu projeto, a sua tarefa. Agora, escolhe aí, escreve. Agora, divide isso aí em micro tarefas e faça só uma. Você só tem que começar. Só. A hora que você começar, você já se sente, nossa, isso foi capaz, eu fui capaz, deu certo. Se deu certo 5 minutos, vai dar outros 5. Porque, gente, quando a gente procrastina, a energia da gente fica estagnada. E nós não falamos sobre energia? Tudo é energia, frequência e vibração? Então, quando a gente está estagnado, quando a gente está procrastinando, quando a gente deixa de fazer algo que era para fazer e não é feito, essa energia fica estagnada. E energia parada, sabe o que que vai virar? Culpa. E a culpa vira autossabotagem. Vocês estão vendo que é uma bola de neve? Ó, presta atenção. Quando você procrastina, a sua energia fica parada, a energia parada vira culpa, a culpa vira autossabotagem. E a autossabotagem vira estagnação na vida. Entendeu? Mas quando você age, mesmo pequeno, você manda uma mensagem para o universo. Eu confio em mim. Eu sou capaz. Eu consigo. Eu sou merecedora. Esse movimento, ele ativa a prosperidade. Por quê? Porque o universo vai arrumar formas de te trazer isso. E o movimento, esse movimento seu, ele ativa a prosperidade. Ele te dá clareza e traz novas oportunidades.
E isso é conectar corpo, mente, emoção e espírito. Isso é conectar, entende? Isso é fazer acontecer. Isso é pegar as rédeas da sua vida. Isso é você não terceirizar os seus resultados. Olha para você que gostaria de estar ganhando mais dinheiro, que respondeu aqui que gostaria de mais dinheiro. Olha para você ver, dá uma olhada. Existem pessoas do nível no seu meio que você conhece, até menos capacitadas que você, que está já tendo sucesso. Sabe por quê? Porque elas tiveram movimento, elas tiveram coragem, ok? Então vamos lá. Pessoal, até agora, deu para clarear alguma coisa? Me fala aí se está fazendo sentido. Tem sentido isso? Vocês estão pegando, tá dentro, eu estou viajando. Me fala aí, vocês estão conseguindo pegar? Me fala aí. Tá fazendo sentido? Ok? Beleza? Então vamos fazer um exercíciozinho? Bora fazer um exercício? Vocês estão tão animada a fazer um exercício? Tá. Então tá bom. Porque senão, se vocês não falarem que tá fazendo sentido, às vezes eu tô viajando, né? Eu tô falando que foi bom para mim, mas às vezes não tá na realidade de vocês. Gente, é tão simples. É só um movimento. É só um movimento. Então, eu convido vocês agora. Vamos fazer um exercíciozinho gostoso de energético, um exercício para alinhar a nossa energia, a nossa vibração. Vamos fazer um exercício simples, mas que faz toda a diferença. Bora fazer? Vamos fazer um exercício, um mini exercício que ajuda, que faz a diferença nas nossas vidas. Olha, a gente pode fazer esse exercício sempre que você lembrar. Eu ensino para os meus alunos colocar o celular para despertar, para fazer o exercício, para se criar o hábito, novos hábitos. Qual que é o exercício? Coloca a mão no seu coração, respira fundo, respira bem fundo, coloca a mão no seu coração. Quando você conseguir entrar lá em conexão com o seu eu interior, que é sentir sua energia, sentir seu coração batendo, sentir a energia vibrando por todo o seu corpo. Se não conseguiu, respira de novo. Isso. E agora você responde, fala para você mesmo. Eu escolho agir com leveza. Eu libero o medo. Eu confio no meu próximo passo. Repita. Eu escolho agir com leveza. Eu libero o medo. Eu confio no meu próximo passo. Respira fundo. E sinta verdade nas suas palavras, sinta que você é capaz. Mostre, ensine para suas células, mostre para o seu cérebro que você é capaz. É isso. E isso é um exercício simples, gente, e que faz toda a diferença. Por que que faz diferença? Porque você vai entender exatamente aquilo que você depende de você, só depende de você. Então, gente,
Olha, a ideia desse nosso momento, eu espero ter sido muito útil para você, porque hoje foi um momento de destrave, né? A gente, nesses minutinhos, a gente destravou, descobriu, imaginou, colocou nem que seja a mente para funcionar. Agora, imagina a gente seguindo 5 dias juntas num desafio onde a gente vai reprogramar a mente, a gente vai limpar as emoções, a gente vai criar novos hábitos, a gente vai. Deixa eu ver aqui, porque eu escrevi no nesse aqui, ó, isso. O que que a gente vai ter lá nesse desafio? A gente vai, durante esses 5 dias, ativar uma nova vibração, fortalecendo a mente, equilibrando as emoções e alinhando você com a sua melhor versão. Nós vamos ter aulas ao vivo, terça, quarta e quinta, 7 horas da manhã, aulinhas rápidas, audioaulas todos os dias, nos 5 dias, 7 horas da manhã, eu vou mandar com o desafio. E nós vamos ter 5 meditações de bônus, uma por dia, para você elevar a sua frequência. Então, são desafios práticos para gerar resultados reais. Reais. E nós vamos ter, e eu tenho uma notícia boa para vocês. Porque as pessoas que entrarem nesse desafio, teve umas que já entraram, que já estão lá. Elas vão ter acesso, vocês ainda não sabem, vocês que entraram, vai ficar sabendo agora, de um bônus que vocês vão ganhar que não tem. Aí, mas eu vou contar porque às vezes ajuda que os outros venham, porque nós vamos ter esse desafio agora de elevar a vibração, e nós vamos fazer um outro desafio no próximo mês. Não sei se é no final do mês ou no início do mês, eu estou sem agenda aqui agora. E vocês que comprarem esse vão ganhar o outro. Vão ganhar o outro. Então vocês vão pagar um e vai ganhar dois. O outro, eu vou ver com o pessoal, vocês é que vão escolher. Eu estou pensando em fazer sobre perdão, porque, ai, gente, é lindo quando a gente aprende, né, no perdão. Mas eu vou ver as necessidades do pessoal do grupo. Eu vou dar atenção para vocês. Já entraram, acho que 7 pessoas. Essas pessoas que estão lá, é, eu vou perguntar para elas o que que vocês querem o próximo desafio. E eu vou desenhar um desafio para vocês. Top, não é? Eu não gosto de dar pouco, eu gosto de dar muito. Eu sou abundante. Então, eu quero convidar vocês para vocês entrarem no desafio. Nós vamos ter a nossa primeira aula amanhã, 7 horas da manhã. Então, se você que está ouvindo quiser, ainda dá tempo. Amanhã ainda dá tempo. Se quiser entrar hoje, amanhã, porque a nossa aula ao vivo, primeira, vai ser na terça. Então, gente, vocês entenderam? Olha, eu acabei de dar uma aula aqui sobre intenção. Sobre intenção. Entendedores entenderão. Entenderam? Então, é isso. É muito lindo, é muito simples. Viver é muito simples. Fazer as coisas é muito simples. É só entrar em energia. É só entrar na vibração. Ok? Então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou. Fica o convite para vocês que estão aqui, para vocês, ainda dá tempo, venha, não saiam do grupo do aulão, porque lá nós vamos ter outras, e aí a gente vai estar sempre aqui, de alguma forma, contribuindo, porque o aulão é de graça, a gente faz, é porque eu gosto mesmo e com a intenção de levar vocês para o desafio e dar um passo além, dar um passo a mais. Então, eu vou finalizar a gravação